gente, aqui é a Izzy para mais um vídeo. Vídeo um pouco diferente dos vlogs, né? Estou sentadinha aqui no meu cantinho de estudo novo, que eu ainda não terminei de arrumar. Mas já tem uns dias que eu pensei nesse vídeo, eu achei que é um vídeo muito legal, que vocês gostam muito dessa parte de cirurgia, né? Uma coisa bem Grey's Anatomy. E eu também gosto muito de cirurgia, vocês que acompanham o canal há um tempo sabem que cirurgia está entre, assim, o topo das minhas possíveis residências. Então eu resolvi fazer esse vídeo em que eu escolhi 10 cirurgias que eu quero muito assistir uma vez na minha vida. Eu não tenho como garantir que eu vou conseguir assistir elas, claro, porque durante o internato, né, que é onde a gente tem essa prática maior, que tem um contato maior com cirurgias, é pouco tempo. Não tem só cirurgia geral aqui, eu também coloquei uma de ginecologia e uma de ortopedia. Então, tem uma mescla de cirurgias que eu quero ver durante toda a minha vida. Então, se você gosta de cirurgia, se você pensa muito em fazer cirurgia, já deixa o like de vocês aqui nesse vídeo. Se vocês gostarem desse formato também, eu mais sentadinha falando de algum assunto, me deixe nos comentários, dá bastante like no vídeo que eu trago mais opções. Então, eu estou aqui com a minha lista de 10 cirurgias e vamos começar. Aliás, se você não sabe quem eu sou, prazer, Denise, eu estou no 4º período de medicina e bem-vindo ao canal se eu tiver caído aqui de paraquedas. The 7 years you spend here as a surgical resident will be the best and worst of your life. You will be pushed to the breaking point. A primeira cirurgia, a história dela é bem antes de eu começar a faculdade. Porque eu já gostava muito de assistir aqueles vídeos, geralmente de páginas de medicina, sabe? Tipo Anatomia que tem no Instagram. E aí, no YouTube mesmo, eu comecei a procurar algumas cirurgias. E o primeiro vídeo de cirurgia que eu vi foi um transplante de coração. Então eu coloquei aqui como topo da minha lista um transplante de coração, porque eu lembro de ter ficado assim agoniada, sabe? Porque parece que tá demorando muito entre eles tirarem o coração, prepararem os vasos, colocarem o coração. Eu fiquei tipo, gente, como é que a pessoa vive? Então foi uma cirurgia assim que eu fiquei muito apaixonada. Segunda cirurgia é uma cirurgia da ginecologia, que ela se chama esterectomia total abdominal. Esterectomia é a retirada dos órgãos reprodutores femininos. Total porque a gente vai tirar tudo, tanto o útero, quanto as trompas, quanto os ovários. Existem casos que você faz esterectomia parcial, sabe? Você não tira todo o sistema reprodutor. Mas, nesse caso, eu gostaria de ver a esterectomia total, via abdominal. Porque existe também a maneira de você fazer esterectomia total pelo canal vaginal, sem corte. Só que, como o meu intuito de uma cirurgia é eu querer ver, por exemplo, o corpo humano, claro que eu tive aula de anatomia, só que, assim, os cadáveres, eles são muito diferentes do corpo real, corpo vivo, né? Até porque questões de conservação, dos produtos químicos que usam, então fica algumas coisas diferentes. E a via abdominal você não consegue ver muita coisa, né? Porque a vagina, gente, não é tão grande assim. Então só o médico, o cirurgião mesmo, que vai estar conseguindo fazer o procedimento, e aí você só vai ver depois que retira. Mas eu queria muito ver realmente via abdominal, que você consegue ver toda a cavidade e todo o passo a passo para retirar os órgãos. A terceira cirurgia é uma cirurgia da ortopedia, que é uma fratura de fêmur. Eu confesso pra vocês que eu não gosto de ortopedia, eu acho assim, muito violento. Só que a fratura de fêmur é uma fratura bem complicada, vamos dizer assim. E é uma cirurgia bem grande, e que se eu fosse assistir uma cirurgia da orto, seria a cirurgia de fêmur que eu teria interesse. Quarta cirurgia é uma cirurgia de neuro. Na verdade, assim, eu coloquei duas opções como neuro, sabe? Mas pra mim qualquer cirurgia da neuro valia. Eu coloquei ou a remoção de um tumor cerebral, ou então a drenagem de um hematoma, né? A drenagem de uma quantidade de sangue que ia estar ali exercendo uma pressão e que a gente precisa drenar em alguns casos. Então, mas na verdade, qualquer cirurgia da neuro, gente, eu já amaria assistir. A quinta cirurgia também é uma cirurgia cardíaca, que é uma cirurgia de troca valvar. A gente sabe, né, que o coração tem as válvulas, tanto de átrio para ventrículo, quanto de ventrículo para artéria, né? Seja ela a pulmonar ou a aorta. E em alguns casos essas artérias têm problema, seja para fechar ou para abrir, e a gente precisa fazer uma troca dessa válvula. É uma cirurgia muito interessante, né? Afinal, você está tirando uma parte do coração e colocando outra. Vocês devem lembrar, quem assistiu Grey's Anatomy, tem um paciente que precisa realizar essa troca de válvula, e aí geralmente ou é do porco ou é da vaca que a gente faz essa válvula nova, né? Então é um episódio muito bonito de Grey's Anatomy também. Sexta cirurgia é uma cirurgia para correção de estenose hipertrófica de piloto.
Quem assistiu o meu vídeo, Então Você Faz Medicina, vou deixar o link dele aqui embaixo pra vocês, que eu tive uma palestra na Liga de Pediatria, né, no simpósio da Liga de Pediatria, que falou sobre a estenose hipertrófica de pyloro, e que eu fiquei assim meio que vidrada nesse diagnóstico. O pyloro, gente, é a válvula que a gente tem que sai do estômago pro intestino delgado. Então, pode acontecer que as crianças, né, os bebês nasçam e esse pyloro, ele tá maior do que deveria, então ele não consegue abrir e aí não passa o leite, né, do estômago pro intestino e a criança fica vomitando. É muito comum isso acontecer na 3ª semana de vida do bebê. Não é tão comum, mas entre os defeitos congênitos, assim, dessa parte digestiva que acontece, é bem comum. E eu tenho uma queda muito grande pela cirurgia pediátrica, então eu queria muito ter a oportunidade de assistir a correção dessa estenose hipertrófica de pyloro. 7ª cirurgia é uma cirurgia de hérnia encarcerada. Na cavidade abdominal a gente tem o peritônio, que é como se fosse uma membrana que reveste, que meio que mantém dentro do abdômen as coisas que é para estar dentro do abdômen. Só que em alguns casos a gente pode ter uma fragilidade dessa membrana e aí uma alça pode conseguir passar. Geralmente acontece muito em homens, porque durante o desenvolvimento embrionário do homem, os testículos eles são gerados no abdômen e aí eles descem para a bolsa escrotal ali por volta do 6º, 7º mês de gestação. Então, como tem esse canal entre o abdômen e o testículo, né, geralmente acontece de uma alça mais para frente, na vida adulta, passar por esse mesmo buraco que o testículo passou, porque ele não foi fechado, acontece esse defeito. Como a alça passa por um buraco que não era para ela passar, ela pode acabar ficando espremida, e aí isso causa uma hérnia encarcerada, que ela começa a morrer, porque se você pressiona, o sangue não consegue mais entrar, então ela fica sem nutrição, e como ela fica sem nutrição, as alças intestinais que estão presas, né, nesse lugar que ele passou, acabam morrendo. Aí você precisa fazer uma cirurgia para retirar essa alça, se der tempo, né, se você conseguir ainda manter ela, revascularizar ela para ela ficar bem, ou então você precisa retirar esse pedaço e jogar fora. Porque se você deixar um pedaço de intestino morto, ele gera um processo inflamatório, pode dar uma peritonite, que é uma infecção bem mais grave, sabe? E reparar esse buraco, né? Você fecha esse buraco para que nenhuma outra alça passe por ali de novo. Número 8 é uma cirurgia assim, bem complicada de ver mesmo, porque ela é rara, que é a correção de aneurisma de aorta. O aneurisma de aorta ele é bem perigoso, né, gente? Porque a gente sabe que a aorta é o vaso maior, assim, sai do coração, que ele sai do ventrículo esquerdo para levar sangue para todo o corpo, então ele é um vaso muito calibroso. E quando tem um aneurisma, gente, é muito perigoso de romper esse aneurisma, porque a hemorragia é muito intensa. E assim, é muito rápida, não dá tempo de você chegar no hospital e consertar. Então, se você faz o diagnóstico de um aneurisma de aorta, nem sempre é cirúrgico a correção, mas eu gostaria muito de assistir ou a correção do aneurisma, ou então, mais difícil ainda, quase impossível, uma cirurgia para tentar consertar uma ruptura desse aneurisma, né? Quando ele já rompe, já tem aquela hemorragia, mas é muito difícil o paciente chegar com vida. A 9ª cirurgia é a remoção de um teratoma. Teratoma, gente, é um tumor de células embrionárias. E como ele é feito de células embrionárias, são aquelas células que a gente tem assim no feto, né, em desenvolvimento, que dá origem a todas as células do nosso corpo. Então esse teratoma é aquele tumor que vocês já devem ter visto alguma foto, que ele tem dente, ele tem unha, eu já vi foto de teratoma até com olho. Então é um tumor dessas células embrionárias e que ele tem essas coisas mais diferentes, sabe? Que ele realmente forma tecidos estranhos. É muito comum ter esse teratoma no ovário, porque no ovário a gente tem a formação do gameta feminino, né? Que já é uma célula que junto com o espermatozoide vai dar origem a todas as células de um ser vivo. Então é comum dar o teratoma no ovário. E a última cirurgia é uma colecistectomia. Até complicadinho falar esse nome. Mas é a remoção da vesícula biliar. Eu quero muito ver essa cirurgia, que é uma cirurgia assim até comum, bem fácil de eu conseguir assistir ela, porque a vesícula, né, geralmente ela forma cálculos, que são aquelas bolinhas douradas, que vocês já devem ter visto também em alguma foto. Existem casos das vesículas terem, tipo, muitas e muitas pedrinhas, né, muitos cálculos, e aí eu queria muito ver uma cirurgia de remoção da vesícula. Então essas foram as minhas 10 cirurgias, gente, as cirurgias que eu escolhi. É claro que existem, sei lá, centenas de cirurgias, mas essas foram as que, assistindo Grey's Anatomy, estudando, que eu mais tive curiosidade de ver. Eu fiz um vídeo aqui no canal quando eu assisti a minha primeira cirurgia. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link dele aqui embaixo também.
E é um vídeo muito legal, que eu tava super ansiosa, sabe? Pra assistir uma cirurgia e foi incrível. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo. Se vocês tiverem sugestões também, me deixem aqui nos comentários e me contem qual cirurgia, se vocês têm vontade de assistir alguma cirurgia e qual cirurgia vocês mais queriam assistir. Então é isso, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho de notificação, lembrando da nossa nova programação de vídeos aqui no canal, quinta-feira às 18, sábado e domingo às 15 da tarde. Deem um like de vocês nesse vídeo e me sigam no Instagram, @DeniseSubtis. Até amanhã! Tchau!